Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Começamos hoje a semana da Phalaenopsis. Vou ensinar para vocês as características, dicas de cultivo, enfim, tudo que é necessário para que vocês cultivem bem as suas queridas orelhudas, as suas queridas orquídeas borboletas, como são assim chamadas as nossas Phalaenopsis. Se você ainda não me conhece, eu sou o Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas e estou aqui para ajudar vocês a terem sucesso com o cultivo das orquídeas de vocês. Mas para isso é importante que vocês assistam até o final o vídeo e deixem nos comentários as suas dúvidas, tá bom? Então vamos começar agora falando um pouco sobre as características dessa planta que atrai cada vez mais olhares para elas, cultivadores para essa orquídea, esse tipo de orquídea, esse gênero de forma geral, que é o gênero Phalaenopsis. De modo geral, as Phalaenopsis hoje nos encantam e encantam cada vez mais a novos colecionadores, a novos cultivadores. A maioria das pessoas começam cultivando as Phalaenopsis. Porém, grande parte delas acaba cometendo erros pelo caminho e acabam perdendo as suas plantas. Muitos ainda acreditam que a planta só dá uma única floração e depois acabam descartando, jogando a planta no lixo. O que eu vou mostrar durante essa semana é que vocês podem ter orquídeas bem cultivadas e plantas que vão florescer sempre na casa de vocês. Mas é importante que vocês assistam os 5 vídeos, gente, para que vocês aprendam todo o passo a passo e entendam tudo o que é necessário para cultivar as suas orquídeas. E nesta aula nós vamos aprender um pouco sobre as características gerais. Tudo sobre a Phalaenopsis nós vamos aprender hoje. Primeira coisa, nós temos que entender que as Phalaenopsis são um gênero de orquídeas. Existem dentro da família Orquidácea mais de 800 gêneros, ou seja, grupos. Dentro desses grupos nós temos, logicamente, o grupo das Phalaenopsis. Hoje as Phalaenopsis elas contam aproximadamente com 60 espécies, Ah, mas essas aqui são espécies? Calma, gente, já vou explicar para vocês. Então existem cerca de 60, pouco mais de 60 espécies. Alguns taxonômicos, alguns taxonomistas de modo geral, eles classificam algumas espécies como Phalaenopsis, desclassificam outras, enfim, tem uma divergência. Mas de modo geral são um pouco mais de 60 espécies de modo geral, certo? Muitas dessas espécies muito raras, encontradas em locais muito específicos do mundo, como a gente vai ver. Porém, graças à descoberta desse gênero é que nós temos essas flores encantadoras hoje, como vocês podem ver, essa mini Phalaenopsis aqui com uma linda floração. Aqui nós temos outras, como essa outra aqui que está terminando já a floração. É importante até que a gente tenha isso, porque nas próximas aulas eu vou explicar para vocês com relação a essa questão do que fazer depois que a orquídea terminou a floração. E aqui nós temos uma outra FAL, que era um cake até pouco tempo, soltando a sua primeira floração em um cultivo um pouco diferente do que o habitual, que eu vou ensinar para vocês como fazer também, gente. Então, essas orquídeas aqui, elas só existem, essas formas, essas tonalidades, graças ao gênero Phalaenopsis, que é formado por mais de 60 espécies, como eu já falei. Então, do cruzamento entre essas espécies, da hibridização entre essas espécies, surgiu essas inúmeras formas de cores que existem aí espalhadas em nossos cultivos pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Existem inúmeras possibilidades de cruzamentos, de formas, de flores, de tamanho, enfim. O gênero, ele possibilitou que através das hibridizações fossem formadas plantas muito especiais, muito exóticas, plantas maravilhosas, como vocês podem ver nas demais aulas do curso.
Então, essas plantas que eu tenho aqui são híbridos, não são espécies, mas que surgiram a partir de cruzamento entre essas espécies, certo, gente? Então, para a gente entender um pouquinho das características da planta, vamos falar um pouquinho, de forma bem resumida, sobre a história desse gênero. O gênero, acredito que um dos mais famosos no mundo todo. O gênero Phalaenopsis, ele foi estabelecido em 1823 por um botânico holandês chamado Carl Bloem. Esse doutor em botânica, ele foi quem estabeleceu basicamente o gênero, classificou, organizou grande parte das espécies de Phalaenopsis. Porém, naquele período ainda não se tinha conhecimento de todas as variedades, então ele classificou algumas espécies apenas. Entre elas, a mais comum conhecida hoje, acredito que seja a mais popular entre todas as Phalaenopsis, que é a Phalaenopsis amabilis. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas vou deixar a foto para vocês verem, tá? A partir da Phalaenopsis amabilis surgiram inúmeros melhoramentos genéticos ao longo dos anos, com o passar dos anos, e que permitiram, por exemplo, essas formas perfeitas, essas formas mais arredondadas que nós temos hoje, porque nem toda a Phalaenopsis ela tem a flor grande ou uma flor tão formosa. Algumas são bem mais delicadas, mais exóticas, enfim, Então, a Phalaenopsis amabilis foi quem deu origem a grande parte dos híbridos que nós conhecemos hoje em cruzamento com outras espécies de Phalaenopsis, beleza? E essa foi a primeira Phalaenopsis descrita, catalogada de forma geral. Ela foi encontrada em um conjunto de ilhas lá na Indonésia, na região lá perto da Austrália, na região do Oceano Índico ali, num conjunto de ilhas chamado Molucas. Mais especificamente em uma única ilha, conhecida como Ambão. Essa ilha foi onde foi encontrado esse primeiro exemplar dessa Phalaenopsis branca, que nós conhecemos hoje como Phalaenopsis amabilis. Ela foi catalogada naquele período como Angrecum album, e depois, com o passar do tempo, devido a revisões bibliográficas, foi acontecendo as mudanças até se tornar a Phalaenopsis amabilis que nós conhecemos hoje, certo, gente? Então, gente, a partir da primeira planta a ser catalogada, descoberta, inúmeras outras foram sendo descobertas na região da Índia, na região de Mianmar, na própria Indonésia, na Malásia, nas Filipinas, em várias regiões da região asiática. Então, como a gente pode perceber, ela é uma planta encontrada especificamente na Ásia, em partes de algumas regiões da Ásia. E o interessante é que, de modo geral, ela pode ser encontrada tanto vegetando ao nível do mar, como é a maioria das espécies, que acabam vegetando bem próximas ao litoral, no caso das Phalaenopsis, mas também algumas espécies do gênero são encontradas em áreas mais montanhosas, como, por exemplo, na região da Cordilheira do Himalaia, onde as temperaturas são um pouco mais amenas. Essa planta, então, ela tem uma grande diversidade com relação a condições climáticas, mas de forma geral, ela prefere regiões de clima mais quente, regiões de clima mais úmidos e áreas mais sombrias, como eu vou falar mais para frente um pouquinho sobre isso, certo? Então é uma planta que ela não necessita de uma mudança de temperatura para ela florescer. Ela necessita mais de uma mudança de estação chuvosa e seca. Por exemplo, a maioria das Phalaenopsis, elas necessitam de um período mais úmido, mais chuvoso, para que elas consigam florescer bem, tá? Já o período de seca é o período de descanso, de repouso para a planta.
Quando eu falo seca, gente, a gente precisa entender que essas plantas, elas são de ambientes tropicais, ambientes onde a umidade é muito alta, as florestas são muito densas, são muito ricas em biodiversidade e mesmo nos períodos de seca, a umidade ambiente é muito grande. Então são plantas que se adaptaram a esses ambientes. Tanto que a gente pode observar que, com relação à morfologia da planta, ela não possui pseudobulbo. Olha só, gente, aqui não existe pseudobulbo. Ela não é igual Cattleya, não é igual Dendrobiums, por exemplo, que tem reservatórios de água. O reservatório de água da planta fica basicamente na folha. As folhas são mais grossas, são coriáceas, parecidas com couro de modo geral, muito parecido com o couro de vaca, mais durinho. E é aqui que fica o armazenamento da água da planta e, de modo geral, da grande parte dos nutrientes. Por quê? Porque como ela vive na natureza em um ambiente saturado de umidade, com muita umidade, então ela não necessita de ter um reservatório de água em específico. Porque, como eu falei, mesmo nos períodos secos, onde as chuvas raramente acontecem nessa região, devido ao clima de monções, essas plantas, elas têm a umidade da própria floresta. E aí eu ressalto, uma árvore grande nas florestas tropicais chega a emitir para a atmosfera 1000 litros de água durante um dia. Então a umidade é muito grande. E mesmo nesses períodos de seca, elas não necessitam armazenar de modo geral água. Certo, gente? Isso é muito importante. Então, quando você vai cultivar essa planta, já passando algumas pré-dicas, é uma planta que gosta de muita umidade ambiente, umidade que deve ficar entre 70% a 80% durante o dia. À noite, a umidade até pode cair para 50%, 40%. É até preferível que à noite a umidade seja um pouco menor, certo? Para que tenha um bom cultivo da planta. Mas durante o dia é preferível que a umidade ambiente fique sempre entre 70% a 80% ao longo do ano. Isso é importante, gente, ao longo do ano, nas regiões que essas plantas vegetam, de modo geral, existe uma constância de temperatura. As temperaturas ficam entre 18 a 26, 27 graus, sem sofrer muita oscilação térmica. Então, quando eu mencionei aquela questão de que a temperatura não é tão importante para essa planta, não é mesmo, porque no local que ela vive, ela não necessita dessa mudança comportamental de temperatura, mas sim mais a mudança em questão chuvosa e seca. Tá? Então, quando que é o período de floração no habitat dessas plantas? Quando é o período de chuva. No período de chuva é o período que elas desabrocham as suas flores e permitem a exuberância nas florestas tropicais. Falando em questão de exuberância, gente, quando Dr. Bloom, esse botânico que acabou estabelecendo as Phalaenopsis, ele classificou ela como Phalaenopsis por causa da seguinte questão: elas são muito parecidas com as mariposas brancas das florestas tropicais. Ô Fernando, mas essa planta aqui ela não tem a flor branca. Lembra que eu falei, gente, que a primeira planta, a primeira espécie do gênero Phalaenopsis que foi descoberta foi uma Phalaenopsis amabilis? Neste caso, ela era branca. Então, foi a primeira planta a ser descoberta. E ele se posicionando, analisando a textura das flores, a coloração das flores, a forma da flor, derivou o termo Phalaenopsis do grego, onde phalaina significa mariposa e opnis significa forma, aparência. Então, aparência ou forma de mariposa. Então,
em menção a quê? Em menção às mariposas brancas das florestas tropicais, muito comumente encontradas, certo? Então, por isso que nós chamamos de orquídea borboleta ou orquídea mariposa, enfim. Beleza, gente? Então, isso é questão de conhecimento geral. Falando ainda um pouco sobre a questão da planta, o que é interessante entender sobre ela? É que a sua haste, né, a sua haste floral sempre é emitida da parte do caule, né? Então vocês observem aqui, na axila da folha, às vezes, na base do caule, ela emite uma haste que pode ser ramificada ou, né, simples, como é esse caso aqui, ó. É uma haste simples, onde ela vai soltando as flores, abrindo, né, da parte de baixo para a parte, né, do ápice da haste floral, certo? Então é comum essa característica. Já algumas, elas vão ramificando, soltando as hastes de forma mais ramificada com galinhos, e aí soltam várias flores. Beleza, gente? Isso é importante vocês saberem. Com relação ainda à planta, nós temos que entender que existem várias espécies diferentes. Por exemplo, a Phalaenopsis gigantea, ela dá uma folha enorme, gigante mesmo, por isso que ela é chamada de gigantea. Já algumas outras Phalaenopsis, como a Violácea, por exemplo, que é uma das espécies, ela solta as folhas pequenas. Então, quando você recebe uma Phalaenopsis híbrida em sua casa, ela pode ter, né, folhas maiores, folhas menores, devido a esse processo de cruzamentos e hibridizações. Existem algumas, por exemplo, que são muito menores que essa daqui, que já é considerada mini, né? Algumas são praticamente micro Phalaenopsis hoje, que são resultados, né, de melhoramentos genéticos, de hibridizações, de mutação de DNA, na verdade nem mutação de DNA, mas de trabalho com a parte genética da planta mesmo. Então, quando você receber uma plantinha pequenininha, às vezes ela já pode estar adulta e apta a florir, por causa da característica da própria planta, entendeu? Às vezes você vai receber uma planta grandona que ela ainda nem está totalmente formada ou próxima à floração. Ela precisa se desenvolver um pouquinho mais, exatamente por causa dessas peculiaridades que as plantas, que as espécies de Phalaenopsis possuem. Como eu falei, algumas possuem folhas grandes, algumas folhas pequenas, algumas possuem poucas folhas, podem aparecer apenas 2 pares de folhas, outras vão possuir até 10, 12, né, de pares de folhas. Então, existe uma grande diversidade em questão à morfologia da planta. Mas uma coisa que não foge à regra é essa. São plantas monopoidiais, né, ou seja, elas crescem, né, para cima, neste caso, não possuem rizoma. Elas possuem um caule curto de modo geral, bem mais curto que as vandáceas, por exemplo, e de modo geral elas se caracterizam exatamente por essa aparência fisiológica. Essa é uma das características que determinam a espécie, sem contar a flor, logicamente, com essa aparência que vocês, né, podem ver aqui. Isso aqui é uma singularidade, não foge a regra, né? Então não existe uma grande diferença de modo geral em questão de forma de uma flor de uma espécie para outra, tá? Claro que nos híbridos isso aqui é muito mais padrão, tá? Isso é importante a gente falar, que nós temos aqui são híbridos, né? O que são híbridos? São plantas que foram cruzadas, né? Foram misturadas as espécies e aí surgiram essas formas, essas cores, que geralmente são bem padronizadas, flores mais redondinhas, um formato bem bonito mesmo. Na natureza elas têm uma forminha um pouco mais discreta, né, um pouco menos, diria assim, menos apreciada de modo geral pelos apreciadores de orquídea, aqueles que gostam de flores mais largas, grandes, bonitas. É importante, não dá para deixar sem mencionar essa questão.
são plantas epífitas e, em alguns casos, rupícolas. Vou explicar para vocês isso para que vocês entendam de uma vez por todas que Phalaenopsis não se pode plantar na terra, nem na areia e nem material denso, certo? Então, plantas epífitas, neste caso das Phalaenopsis, são orquídeas que vegetam em troncos das árvores. Em seus habitats, elas possuem as raízes livres, muitas vezes as raízes elas buscam a umidade atmosférica saindo do tronco das árvores. Então as pessoas têm medo quando as raízes começam a sair para fora do vaso, gente, né? Ou não grudam, não se fixam no tronco. Pensam que a orquídea não está gostando do substrato ou, enfim, está tendo algum problema. Na natureza, as raízes são semi-aéreas, elas fixam parte no tronco e a outra parte elas vão buscando a umidade, principalmente naqueles locais onde a umidade é um pouquinho mais restrita. Mas é importante a gente lembrar que no local onde elas vivem, elas gostam de uma boa sombra, tanto que elas se desenvolvem muito mais, as espécies de Phalaenopsis que são de sombra são muito mais robustas, muito mais vigorosas do que aquelas espécies que se adaptam mais ao sol. Certo? Então, o cultivo deve ser, de modo geral, mais na sombra. Isso não quer dizer que tem que privar ela da luminosidade. Você tem que oferecer luminosidade, mas a luminosidade deve ser mais ou menos entre 60% a 50%. Então, uma varanda, um espaço perto da janela, enfim, locais que recebam cerca de 2 a 4 horas de luminosidade provinda do sol, diretamente do sol, é suficiente para essa planta, tá? Então é importante vocês oferecerem isso para ela. Outra questão, elas também podem ser rupícolas. Neste caso, elas se desenvolvem sobre a estrutura da rocha. É importante lembrar que nas rochas das regiões tropicais sempre existe uma cobertura de musgo, líquens, que favorece muita umidade para as raízes, permitindo a hidratação. Então é preciso entender que no nosso cultivo, se a gente vai cultivar em rochas, nós devemos adaptar com o habitat dela, oferecendo uma boa umidade ambiente e uma leve umidade nas raízes constante para que a orquídea se desenvolva. Mas, de modo geral, não é aconselhável o cultivo em nenhum tipo de brita ou rocha somente, tá? É ideal o cultivo basicamente em vaso, se o local for mais seco, vaso com um substrato que retém mais umidade. Se o local for mais úmido, como por exemplo uma região mais litorânea, né, você pode fazer esses tipos de tronquinhos aqui, ou você pode plantar em tronquinhos de madeira, né, de árvores, ou até mesmo em árvores, que vai se desenvolver muito bem, certo? Cuidar a questão da rega, nunca regar em excesso e nunca deixar a planta sofrer com a secura do ar. É importante e imprescindível isso para você ter sucesso. Os materiais em relação ao cultivo eu vou estar mostrando para vocês nas próximas aulas. Então assistam todas as aulas do curso para aprender como plantar em tronquinho. Vou ensinar vocês a cultivar em semi-hidroponia, enfim, em coquedama. Vou explicar para vocês todas as técnicas de cultivo necessárias para que vocês tenham sucesso, tá bom? Então, um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E lembre, gente, sempre deixa o joinha, sempre curte os vídeos. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E aproveita as aulas deixando suas dúvidas, caso tenha ficado alguma. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!
Agora eu só ensino. Psst, agora, filho. Então essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, gente. Lembra de curtir porque ajuda bastante no crescimento do canal. E na próxima aula eu vou explicar para vocês o jeito mais fácil, o jeito mais simples de vocês estarem cultivando a sua Fallen Office. Então não perca, fica ligadinho, ativa o sininho para você receber a notificação das próximas aulas sobre cultivo mesmo. Agora a gente vai colocar a mão na massa explicando a questão de cultivo das Fallen Office, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!